Bom dia, tudo bem? Meu nome é Paulo Massatiano Júnior, sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Unicesumar de Nova Andradina. Vou estar apresentando meu TCC, que foi orientado pelo professor Henrique Straioto, e o tema é Impactos da Inteligência Artificial na Engenharia de Produção. O principal objetivo do meu trabalho foi analisar o impacto da IA, destacar os benefícios, os desafios e como é aplicado no ambiente industrial. Antes de começar a explicação, eu só vou relembrar como que funcionava uma fábrica sem a internet, sem a indústria 4.0 e, consequentemente, sem a aplicação da IA nesse ambiente. A parte do controle de produção, controle de estoque, acontecia muitas falhas porque as contagens das matérias-primas, do estoque eram feitas todas manualmente e acontecia muitos erros humanos. A parte de comunicação entre o chão de fábrica e o escritório administrativo, que são as pessoas que tomavam as decisões também, era um pouco mais complicada. As decisões eram tomadas, era um pouco mais demorado as decisões. A parte de expansão de marca, para a empresa estar atingindo um novo mercado, atingir novos clientes, novos locais, também era mais demorado porque tinha que mandar um funcionário para o local, para outro país, para outro estado, para chegar lá, tá conversando, tá fazendo uma pesquisa presencialmente, então tinha custo de viagem, custo de hospedagem. E agora com a internet, as pesquisas, as pesquisa de satisfação, pesquisa de abertura de mercados podem ser feitas do próprio escritório da matriz. E a parte da qualidade, que durante a linha de produção, se um produto fosse feito, apresentar algum defeito, alguma avaria, era detectado somente no final da linha de produção, e agora com a inteligência artificial esse erro pode ser verificado durante o processo, no andamento do processo. Então isso faz ganhar tempo, faz diminuir os custos e desperdício de matéria-prima. O referencial teórico seria o fundamento da inteligência artificial, que o principal fundamento é pegar a grande quantidade de informação, grande volume de dados e interpretar tudo isso e apoiar na melhor tomada de decisão. Então, como que ela faz isso? Ela reconhece os padrões através dos equipamentos, através dos sensores, através de softwares implementados e cria toda uma base de dados, transformando em um ambiente favorável, mais rápido, mais eficiente para estar ajudando nas tomadas de decisões. Então, planejamento, controle, qualidade, manutenção, logística, todas essas áreas de uma indústria aí, é, ficam melhores, os processos ficam cada vez mais eficientes. Os benefícios e aplicações, como eu já disse, toda essa parte de automoção, eu só quero adicionar a parte da automação de atividades repetitivas. Então, algumas atividades repetitivas que deixavam funcionários insatisfeitos, causava até doenças em funcionários. A automoção veio, os robôs vieram para estar ajudando as pessoas, para estar diminuindo esse trabalho repetitivo. A manutenção preditiva, além do controle de qualidade, que ela consegue prever se algum produto está
está sendo produzido de forma errada, a manutenção preditiva também consegue prever quando uma máquina, quando um equipamento pode falhar. Então ela consegue prever antes e evitar que uma linha toda de produção pare e seja prejudicada. O controle de qualidade já foi dito, o uso de sensor, o uso de análise estatística pelo computador, planejamento e controle da produção, a previsão de demanda, por exemplo, tal produto a demanda aumenta durante o mês de julho. Então a indústria precisa focar mais na produção de tal produto, esse outro tal produto, como é vendido menos, não precisa de tal matéria-prima, então isso ajuda essa previsão de demanda. Na parte da logística tem principalmente a parte do processo de entrega. Então, a definição de uma rota, por exemplo. Então, o uso da inteligência artificial, o uso do GPS, o uso de aplicativo de, de transporte ali vai estar conseguindo ajudar o motorista a definir qual o melhor caminho, qual a melhor rota, caso haja algum acidente, caso haja alguma interferência por mudança climática. Tudo isso vai ajudar o motorista a chegar no consumidor final com mais rapidez. Quanto mais rápido o produto chega para o cliente, mais satisfeito ele vai ficar e com certeza ele vai optar pela sua empresa, né? Se o produto chegar no momento certo. A metodologia foi dividida em 4 partes: conceito conceito da inteligência artificial e a indústria 4.0, a relação com a engenharia de produção, a aplicação prática e os desafios de implementação. O tipo de pesquisa foi bibliográfica, foi realizada em materiais nacionais para manter relação com a realidade do Brasil, e as fontes foram artigos científicos. Destaque aí para a ABPRO. O resultado não podia ser diferente, mostrou que a IA só tem impactos positivos, principalmente aí nos processos com muito volume de informações, muitos volumes de dados e as tomadas de decisões cada vez mais rápidas. Então aqui, apoio à tomada de decisão, aumento da capacidade produtiva, diminui os custos, aumenta a qualidade e diminui os prazos. Manutenção preditiva, reduz paradas inesperadas, aumenta a confiabilidade dos equipamentos. Controle de qualidade, ajuda a manter o padrão de produção, e o planejamento da produção é previsão de demandas, programação dos recursos e simular cenários. Os desafios e as considerações finais. O grande desafio da IA seria implementar ela no ambiente industrial, porque é um processo complicado, demorado, exige um investimento alto e nem sempre as empresas querem pagar o preço por esse investimento, e os próprios funcionários também podem estar apresentando alguma resistência a essas mudanças. Então eu acredito que o grande desafio mesmo seria esse investimento aí financeiro. Eu acredito que os funcionários também podem achar ruim, né? Ter que se adaptar a essa nova realidade. Então é um grande desafio isso, que acredito que com o passar do tempo não tem como não aderir.
a essa nova realidade. E os benefícios seriam o ganho de produtividade, o ganho de qualidade e as melhores decisões, melhores tomadas de decisões mais rápidas. Aí para finalizar, só para ressaltar, a IA, a inteligência artificial, não veio para substituir o ser humano, não veio para roubar o lugar do ser humano. Ela só veio para melhorar cada vez mais todo esse processo que envolve uma indústria, uma fábrica, todo esse processo de produção. Só é preciso que as pessoas entendam isso e possa trabalhar junto com a IA. Eu vou estar passando um vídeo aqui que mostra como que funciona, como que a inteligência artificial pode estar ajudando aí durante um processo de uma fábrica, de uma indústria. Está difícil manter a produtividade alta e diminuir os custos com garantias no setor industrial, não é? Existem processos que podem ser feitos para garantir essas vantagens na sua empresa. Um deles é a identificação antecipada de falhas. Aqui no Venturos desenvolvemos um projeto que reforça a verificação da presença dos componentes eletrônicos na linha de montagem. Antes do projeto ser desenvolvido, a verificação de presença ou ausência dos componentes eletrônicos era feita única e exclusivamente por operadores. Esse modo de operar era muito suscetível a falhas humanas. Para resolver este problema, propusemos uma solução de inteligência artificial que fazia uso de sistemas de visão computacional e da tecnologia de machine learning. A aplicação é treinada para detectar possíveis problemas durante o processo de montagem. Funciona assim: com a ajuda de uma câmera com alto potencial de visão e processamento, a aplicação capta a imagem do módulo na esteira de produção e inicia o processo de verificação e comparação com o padrão ideal de montagem pré-definidas para cada modelo. Ela indica se a imagem está ou não de acordo com as necessidades. A aplicação detecta se durante o processo de montagem faltou algum dos seguintes itens: fitas adesivas, conexão de cabos, placa principal ou parafusos. Se alguma ausência for detectada, a aplicação automaticamente alerta os operadores para que esse monitor seja retirado da linha de montagem. Quem ganha com isso é tanto o cliente do Venturos quanto o consumidor final, que tem a qualidade do produto assegurada por sistemas tecnológicos e não mais dependentes da verificação humana. É o Venturos desenvolvendo o futuro das linhas de produção industrial. Aí aqui temos as referências, as fontes consultadas, destaque para a ABPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, o Senai também, e é isto. Muito obrigado.